Ao vivo para mais uma semana, para todo mundo, né? Seja bem-vindo a essa live semanal de perguntas e respostas. Hoje temos muitas perguntas interessantes para responder. E seja bem-vindo, se você está vendo essa live depois, seja bem-vindo. O vídeo completo está na íntegra. Como está no começo, eu espero que esteja completo, né? Enfim. Uma vez eu estava fazendo a live, a internet caiu e ficaram duas lives, mas enfim. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Manda essa live para mais pessoas com os conteúdos que tem aqui. Certamente são dúvidas de algumas pessoas, talvez de alguém que você conheça. Estou abrindo as perguntas aqui no computador. Inclusive tem uma pergunta prática que eu ia até trazer o quadro para responder. Só que, como a câmera ela fica ao contrário, então se fosse responder aqui explicando o quadro ficaria invertido, não daria para entender. Mas eu providenciar fazer uma live aí com a câmera sem ser a câmera frontal, para quando for exemplos desse tipo, eu explicar. Como ontem, por exemplo, eu explicando a uma aluna, passei um alongamento para ela fazer pós-treino. Rosivânia, seja bem-vinda. Um alongamento pós-treino para ela fazer, que ela tem encurtamento na coluna. E aí começou a perguntar: professor, como é que você sabe? Tem um desvio na coluna e tal. Eu fui desenhar no quadro, expliquei e tal, tudo mais. Então é interessante fazer isso na live também. Então a partir da semana que vem vou me organizar para conseguir trazer o quadro e fazer essa explicação ao vivo, porque como eu disse, fazendo aqui desenho no quadro vai ficar invertido, então não vai dar para perceber bem, vai ficar de cabeça para baixo não, invertido, né? Por conta da câmera frontal. Ju, seja bem-vinda. Já ia falar moda fitness, né? Mas já falei, então seja bem-vinda. Enfim, vamos às perguntas dessa semana. 6 perguntas, 4 aqui na caixa de perguntas e 2 do direct. Vamos lá. Cadê? Isso eu já respondi. Eu tenho algumas perguntas aqui da semana passada, que estão juntas da pergunta dessa semana. Eu coloquei no Stories, hoje de manhã cedo, algumas perguntas que eu recebi essa semana. E já vou começar com a primeira que eu respondi sábado. Coloquei 2 caixas de perguntas, uma sexta e uma domingo. Então, a de sexta-feira chegou uma pergunta bem interessante, ela acabou de entrar, Marisângela, seja bem-vinda, sobre a questão do IMC. Inclusive eu tenho uma fita métrica de fazer avaliação física, que ela já calcula o IMC automaticamente. Então, para começar a responder, o áudio tá bom, a imagem tá boa, tá legal, tá bacana, tá dando para entender certinho, tô falando muito rápido, tá bom? E aí eu respondi de forma breve nos stories. Eu disse assim: desafiei, Cristina, seja bem-vinda. Desafiei a mandarem 2 perguntas, uma mais simples e uma mais complexa, digamos assim. E essa pergunta ela se torna os 2 em 1. Então eu respondi um pouco nos stories sábado e vou responder o restante dela agora. Que a pergunta foi: bom dia. Qual o peso ideal para cada altura? Obrigado pelo feedback. Então, essa questão de peso ideal para cada altura, praticamente toda semana eu recebo essa pergunta: qual o peso ideal para a minha altura? Quanto eu tenho que pesar? Quantos quilos eu tenho que perder? Quantos quilos eu tenho que ganhar? Então sempre eu recebo essa pergunta. Pela experiência e pela média assim, de cálculo que eu faço na minha cabeça, olhando para uma pessoa e pelo peso que ela está, eu já consigo identificar mais ou menos quanto precisa perder ou ganhar. Esse ganhar, entenda-se, ganhar massa muscular, não ganhar gordura. Perder gordura, não perder massa muscular, massa magra. Então, essa composição corporal, que é muito mais levada em consideração do que o IMC. O que é o IMC? Índice de massa corporal. Baseia-se em estatura, né, que é a nossa altura, com o peso. Tem um cálculo lá, divisão, multiplicação, tal, tudo mais, dá o IMC. Só que, entrou até um rapaz agora, seja bem-vindo, Irlan, que eu vou até usar ele como exemplo aqui. Ele é forte, né, rapaz musculoso, ele é baixo, mais baixo que eu, certamente. Se fizer o IMC dele, vai dar como obesidade. Mais do que sobrepeso, para vocês terem ideia. Eu tenho 1,71m e estou pesando 75 kg. Me pesei agora há pouco. Então, para meu IMC, eu estou com sobrepeso. E olha que eu estou magro. Não estou gordo, não sou gordo, também não sou muito forte. Mas eu tenho uma quantidade razoável, legal de massa muscular e estou magro. Então, para o IMC, eu estou com sobrepeso. Irlan, por exemplo, que é um rapaz mais forte, se ele fizer o cálculo de IMC vai dar como obesidade, grau 1 ou grau 2, porque ele é baixo e é bem forte. Então perceba que IMC não é um índice bom de se basear. É tanto que hoje em dia não é mais padrão ouro. Como assim padrão ouro? Padrão ouro é aquilo que a ciência usa como melhor qualidade, melhor padrão
para definir uma estatística, por exemplo. Então o IMC já não é mais padrão ouro. Isso desde a época da faculdade eu já aprendi que a gente não deve se basear no IMC. Por exemplo, eu já tive 75 quilos com menos massa magra e mais gordura, e dava a mesma coisa. Então perceba que não tem diferença. Então, por exemplo, quem fez essa pergunta, eu não sei qual a sua estatura, mas vou chutar aqui, fazer um cálculo aqui, peraí, vamos lá, só para me basear pelo tempo. Digamos que você tenha 1,65 m e pese 50 kg. Dependendo da sua composição corporal, ou mais massa muscular, ou mais gordura e menos massa muscular, seu peso pode dar, por exemplo, abaixo. Ou pode dar, por exemplo, sobrepeso. Eu não sei porque varia muito o cálculo para a idade e para estatura e peso. Peso e estatura, idade não. Então, o cálculo de IMC ele varia muito nessa questão. Então, o peso ideal para cada altura depende. A resposta certa é depende. Depende de tudo. Depende do seu estilo de vida, de quanto de massa magra você tem, qual tipo de esporte você pratica, de exercício você pratica, se você se hidrata bem, se come bem, se tem muita massa muscular, se tem pouca massa muscular, se tem muita gordura. Como eu falei agora há pouco, por exemplo, uma pessoa mais baixa, que tem bastante massa muscular, vai dar no IMC sobrepeso, bem como uma pessoa mais alta, que seja mais gordinha e tenha pouca massa muscular, pode dar peso ideal. Então não é um parâmetro bom para a gente se basear. Então sempre que você for basear o seu peso ideal, digamos assim, é bom fazer um cálculo geral, uma avaliação física, para você saber quanto de massa magra você tem, quanto de gordura você tem, para chegar no ideal, digamos assim, de acordo com o seu objetivo. Por exemplo, eu já tive 82 quilos, já cheguei a 85 na verdade, um pouquinho mais na pandemia, mas eu já cheguei a 85 quilos, então eu imagino que eu tenho 10 quilos a mais do que eu tenho hoje, então eu era bem gordinho, tinha massa muscular, mas era gordinho, então também constava como obesidade grau 1, só que eu não estava tão gordo assim, eu era gordo, mas não era obeso. Então, por causa da minha altura, que eu não sou tão alto, tenho altura média, então não é um bom parâmetro para se basear. Se você, por exemplo, quer ganhar massa muscular, mas seu IMC está dando sobrepeso por conta da sua estatura, enfim, não esqueça o IMC. É bom sempre se basear a partir de uma avaliação física. Então, espero ter respondido bem, tirado essa dúvida, porque é uma dúvida que muita gente me pergunta: qual é o meu peso ideal? Quantos quilos eu tenho que perder? Quantos quilos de massa magra eu tenho que ganhar para ficar no ideal? Então, sempre varia, sempre depende. Se você quer, por exemplo, eu quero ganhar massa muscular, eu quero perder gordura, então não existe um peso ideal, digamos assim. Tem gente que diz: eu quero perder mais 3, mais 5, mais 4, mas fica uma coisa meio aleatória. Quando já tem um parâmetro, por exemplo, tem um aluno que ele quer perder mais 5 quilos até o São João. Então estamos trabalhando para ele ganhar massa muscular e perder gordura. Inclusive treina comigo. Meu aluno treina comigo, óbvio. Então, para ele perder esses 5 quilos, ele precisa perder gordura, mais ganhar massa muscular. E vamos lembrar que na balança pode ser que não mude o peso. Meu peso não mudou na balança, mas eu estou mais magro, estou mais magra. Eu estou ganhando massa muscular, mas eu estou percebendo que, por exemplo, a calça está mais folgada, mas na cintura, mas a coxa está mais apertada. Então, você já percebe aí que tem mudanças acontecendo e o peso não mudou. Então, não é bom se basear pelo peso ou pelo IMC, mas pela avaliação física geral, pela composição física geral. Combinado? Então, vamos lá. E outra pergunta já parecida com essa, bem interessante. Como calcular o déficit calórico? Eu até deixei uma calculadorazinha aberta aqui no computador, porque essa é uma pergunta bem complexa. E já me perguntaram isso também várias vezes. Agora esse sim depende de... Vamos lá, eu abri a calculadora aqui. 2 fatores que são... Cadê? Que vem da taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? Quanto seu corpo consome de calorias em repouso. Por exemplo, dia de domingo, que você não faz exercício, está lá relaxando e tal. Quantas calorias seu corpo queima? Só para você estar repousando, só descansando, sem você treinar, sem você fazer caminhada e tal. Então isso é taxa metabólica basal. Quanto seu corpo consome de calorias só para você se manter. Então é uma pergunta bem interessante. Eu abri a calculadora aqui no computador e aí tem a diferença de homem e mulher, por causa da composição corporal e dos hormônios, idade e peso. E aí tem um cálculozinho que faz. Vamos fazer o cálculo aqui na prática para vocês verem. Deixa eu ver se consigo mudar a câmera.
Pronto, vamos lá. Aqui, abri até esse site aqui, Tua Saúde, que tem essa calculadora. Então, a pergunta é... Vamos rever a pergunta aqui. Como calcular o déficit calórico? Ou seja, quem fez essa pergunta, ela quer perder peso. Então, eu vou fazer um cálculo aqui por alto, certo? Voltando aqui para a calculadora. Digamos que essa pessoa tenha 35 anos, é uma mulher, tem 35 anos e pesa 80 quilos. Pronto. Em relação à atividade física, veja, atividade física não é exercício. Se trabalha com pouco esforço físico, sentada em pé, carregando peso, enfim. Digamos que essa pessoa trabalha com pouco esforço físico. E aí ela é uma pessoa que trabalha no computador o dia todo, muito tempo sentada, enfim. Exercício físico semanal, digamos que ela vai para academia 3 vezes por semana, treina ali 3 horinhas de forma bem levezinha. Pronto, faz um cálculo aqui por média, por alto, e aí o gasto calórico dessa pessoa vai ser 2.474 quilocalorias. A taxa metabólica basal é essa aqui. Ó. Você precisa consumir aí no mínimo isso aqui para se manter. E aí isso é bem interessante, porque taxa metabólica basal independe... Claro que aqui é um cálculo bem por alto, assim, bem aproximado, como frequência cardíaca, enfim. É um cálculo bem por cima. Mas digamos que você queira perder 10 quilos, por exemplo. Então você precisa calcular essa taxa metabólica basal junto com o nutricionista. Uma nutricionista, por quê? A nutricionista, ela vai fazer o seguinte, vai pegar seu gasto calórico total do dia, de atividade física, de exercício físico, que são coisas diferentes. Taxa metabólica basal, quanto você consome só para estar descansando. Por exemplo, estou aqui sentado, eu acabei de treinar, mas eu estou em repouso. Então meu corpo está consumindo energia ainda do treino, então está se recuperando ainda do treino. Então meu corpo está consumindo calorias aqui, energia, só de eu estar parado, descansando, ele continua consumindo energia. Então, para eu perder peso, eu preciso ingerir menos calorias do que o meu corpo... Peraí, vou fazer a explicação melhor aqui. Eu preciso ingerir menos calorias do que o que eu gasto, certo? Digamos, meu gasto calórico total por dia, vamos arredondar para 2.500 calorias. Se eu quero emagrecer, eu preciso reduzir para 2.300, 2.000, 2.200. Quem vai fazer esse cálculo é o nutricionista. Mas por alto aqui, para a gente pontuar e ficar bem explicado. Para você que quer perder peso, como calcular o déficit calórico? É a pergunta. Para calcular o déficit calórico, você precisa realmente da nutricionista, porque é quem vai orientar quanto você tirar de calorias por dia, ajustar, adaptar. Tem umas fotos bem interessantes no Instagram, aqui no Instagram, de fotos assim de pratos e comidas diferentes. Por exemplo, um prato com salada, carne e tal, e um prato de lanche. Alguns lanches assim tem muito mais calorias do que um prato de comida. Então, para isso, a nutrição vai lhe ajudar. Calcular esse déficit calórico aí para você tirar algumas coisas, enfim, emagrecer com saúde saudável, sem perder massa muscular, sem ficar doente. Mais uma vez, vou contar a minha história particular, que eu já contei isso algumas lives atrás e vou recapitular hoje mais uma vez. Uma época eu fiz um déficit calórico muito agressivo para perder peso. O que aconteceu? Eu acho que eu reduzi aí umas 1.000 calorias por dia, tranquilamente. Pelo conhecimento que eu tenho hoje, assim, eu cheguei a reduzir umas 1.000 calorias por dia. Digamos que meu gasto calórico por dia na época era de 3.000 calorias, que meu trabalho era bem pesado. Eu trabalhava na empresa e era rojão. Então, nessa época, eu trabalhava pesado o dia todo. Minhas atividades físicas, veja, do trabalho, eram intensas, tanto mentalmente como fisicamente. Eu fazia de tudo um pouco. Então, era bem pesado. E eu reduzi muitas calorias que eu ingeria para emagrecer. O que aconteceu? Perdi peso muito rápido. Eu perdi 10 quilos aí em menos de 2 meses. 10 quilos em menos de 2 meses. Na balança. Isso, imagine assim, se eu fosse fazer avaliação física, em questão de composição corporal, como eu falei agora há pouco, eu perdi na faixa de uns 20 quilos tranquilo. 20 quilos. Porque eu emagreci muito. Eu fiquei da cor dessa parede aqui, ó. Então eu fiquei muito pálido, perdi muita massa muscular, perdi muita gordura, perdi muita proteína do corpo, minha imunidade caiu muito. Então foi um déficit calórico assim, doido, que eu fiz.
emagreci muito rápido. O que é que aconteceu? Comecei a adoecer e tudo mais. Para recuperar isso aí, eu comecei a comer de novo. Como antes, peraí, é melhor ficar gordo vivo do que emagrecer e viajar, né? Sem volta. Então, comecei a comer tudo de novo, de forma assim, meio que para recuperar o que eu tinha perdido. Consequentemente, eu engordei de novo. Então, esse déficit calórico aí, para você perder peso com saúde e com constância, você precisa fazer um déficit calórico bem calculado por nutricionista, para você não se perder e acabar não emagrecendo demais, perdendo massa muscular, porque massa muscular para perder é isso aqui, para ganhar é muito difícil. Quem treina sabe, meus alunos aí, minhas alunas sabem o quanto é difícil ganhar massa muscular. Para quem treina comigo é mais fácil por causa dos estímulos dos treinos, né? Mas enfim, é mais difícil você perder gordura do que perder massa muscular. Perder massa muscular basta você ficar sem treinar, uma semana você perde massa muscular. Para perder gordura você tem que fazer esforço. Então, o déficit calórico ele vai ajudar nessa questão aí, mas tem que ser bem calculadozinho. Você pode fazer esse cálculo, como eu falei. Quem tem essa dúvida, pode pesquisar no Google lá, como calcular o déficit calórico. Vai aparecer a calculadora, você vai colocar suas informações lá, vai dar um cálculo aí estimado, mais ou menos. Não é exatamente exato. O que vai dar esse valor exato são alguns cálculos que a nutricionista faz. Eu até fiz um curso que tinha esses cálculos aí, mas por não fazer, até porque eu não trabalho com prescrição de receita de dieta, então eu acabei me perdendo nessa questão desses cálculos aí, não sei fazer. Mas tenho planilha e tudo. Mas para perder gordura, digamos assim, não perder massa muscular, tudo bem equilibrado, esse déficit calórico tem que ser bem acompanhado por nutricionista. E é bem tranquilo quando você tem esse acompanhamento, porque você perde gordura, não perde massa muscular e não passa fome, que é o principal. Inclusive, lá no meu desafio de emagrecimento para o São João, tem esse acompanhamento aí de forma online. Você tem dieta, você tem algumas dicas de emagrecimento para você emagrecer sem passar fome. Sem fazer dieta doida como eu fiz há 15 anos atrás, sem passar fome, sem ficar com fraqueza, sem ficar dando tela preta, sem ficar desmaiando, e você consegue emagrecer bem. Então, quem quiser entrar no desafio do São João, tá lá, 30 dias de desafio. Tudo tem lá da nutricionista, tem várias dicas lá da nutricionista, minhas, enfim. Tá no link na minha bio e tá muito barato, aproveite. Então, para fechar a pergunta, para calcular o déficit calórico, você procure uma nutricionista, pode, se você quiser recomendação de alguns ou de algumas nutricionistas, posso indicar aqui, inclusive tenho 3 alunos nutricionistas, posso indicar. E aí você calcula esse déficit calórico, tranquilo, para não precisar fazer aqueles radicalismos de passar uma semana só comendo fruta e depois dar aquela compulsão alimentar e você sair comendo um pacote de biscoito por hora e você acabar engordando mais do que antes. Então, você pode fazer esse cálculo aí por alto do déficit calórico, lá no site que eu mostrei agora há pouco, e aí você depois procura um nutricionista, eu preciso perder tantos quilos, eu quero perder tantos quilos, tá, como é que faz? E aí vai ter esse direcionamento para você. Combinado? Mais? Ótima pergunta, gostei da pergunta. Geralmente eu ouvia sempre também essa pergunta, essa questão de como calcular o déficit calórico e o peso ideal. Eu sempre ouço, como eu falei, é bem frequente, eu ouvi essas perguntas, né? Enfim. Vamos para a terceira pergunta. Essa é bem interessante também. Essa semana as perguntas foram bem diversificadas, assim, né? Fazer flexão, trabalha só os músculos do peito? Boa pergunta, meu jovem. Então, não. Inclusive eu fiz flexão hoje, fiz 160 flexões, mais ou menos. 157, por aí, flexões. Fazer flexão é um ótimo exercício para você trabalhar o abdômen sem fazer abdominal. Então hoje eu não fiz abdominal diretamente por conta do tempo também. Fiz flexão, fiz alguns exercícios de força do cross, mas não fiz abdominal, trabalhei o abdômen. Então, já respondendo sua pergunta, fazer flexão, meus alunos e minhas alunas de vez em quando encontram no quadro do treino e já ficam, vixe, não gosto de fazer flexão, mas é um exercício ótimo para os membros superiores, para os ombros, para o peitoral, para o abdômen também, para a lombar, para toda a cadeia superior do corpo. Só não trabalha as costas, mas aí tem outros exercícios para isso, mas enfim. Fazer flexão é um ótimo exercício, inclusive tem alguns vídeos meus aqui ensinando como fazer, com desafios aí para você fazer flexões diariamente, enfim, para melhorar essa questão da mobilidade dos ombros, força, mobilidade do cotovelo, punho. Para você, homem, mulher que trabalha muito tempo sentado no computador, é importantíssimo fazer movimentos de mobilidade. Fazer flexão também trabalha isso. Eu, por exemplo, tinha problema de mobilidade no punho.
por conta de trabalhar com computador e tal, eu já tive problema no punho e por isso eu perdi a mobilidade. Eu não conseguia fazer esse movimento aqui. Meu punho só chegava até aqui, mais ou menos, já chegava com dor. Então hoje eu consigo fazer flexão tranquilo, tem até uns calozinhos aqui na mão de fazer flexão. Então flexão é um exercício bem complexo, trabalha vários grupos musculares, ombro, peitoral, antebraço, tríceps, para quem quer dar o tchauzinho sem o braço balançar, é um ótimo exercício também. É tanto que no cross a gente trabalha muito flexão, já que a gente não usa máquinas, então a gente usa o próprio peso do corpo como como exercício de força, né? Como uma forma de fazer força. Então é um ótimo exercício, continue fazendo, só cuidado aí com a questão do volume. Como assim volume? Não fazer muito todo dia, porque é uma coisa que acontece muito, pessoas que são viciadas em flexão. Eu gosto muito de fazer flexão, se eu pudesse fazer todo dia, mas se você fizer flexão todo dia, agora eu vou dar uma dica para vocês de postura. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Agora o Instagram não quer mostrar. Vamos lá. Quem está ao vivo aqui, está oscilando o número, mas eu não estou conseguindo ver quem está ao vivo. Sejam bem-vindas à live. Uma questão agora de postura. Quem trabalha muito tempo sentado tende a ficar assim. Inclusive tem uma pergunta aqui sobre isso, vou responder daqui a pouco. Tende a ficar assim. Por quê? A musculatura do peitoral tem dois músculos aqui, o peitoral maior, que é um músculo maior, né? E o peitoral menor, que é um músculo menor, que ele está justamente aqui embaixo do ombro, entre o ombro e o peitoral maior, está aqui embaixo. O que é que o peitoral menor faz? A ação do peitoral menor é ajudar a gente até a respiração. Faz a movimentação do ombro, o peitoral também faz esse movimento. Então, são músculos aí bem complexos, para vocês terem ideia, anatomicamente aqui. O peitoral vem daqui, ó. Então é um músculo bem grande. E o menor está aqui por baixo. Desculpa. O que acontece? Os gases do treino ainda, né? Saindo, está acelerando o corpo. Enfim. O que acontece? Esses músculos aqui, eles precisam estar sempre em equilíbrio com os músculos das costas. Então muitas pessoas que trabalham sentadas há muito tempo, ou até em pé há muito tempo, tendem a ficar assim, curvado. O que acontece? A musculatura do peitoral menor, que ele está ligando o ombro aqui até o externo. Ele faz isso aqui, ó. Ele puxa o ombro para dentro. Já percebeu que tem muita gente que anda assim, tem a postura assim, meia caída para frente. Quem passa muito tempo no computador, ou quem trabalha muito tempo, por exemplo, em pé, fazendo serviços manuais, tem a tendência a ter essa postura assim. Até quem treina, quem faz muito flexão, o pessoal da maromba aí que faz muito supino, muito peito, tende a ficar assim, né? O que acontece? Aqui é encurtamento do peitoral menor. Esse encurtamento aqui gera afastamento das escápulas, que eu vou responder a última pergunta ali, da caixa de perguntas. Já vou juntar uma pergunta na outra aí, para a gente fechar. Afasta as escápulas, que é a escápula, a famosa pá das costas, né? A gente tem duas escápulas aí que fazem a movimentação do ombro, estabilização do ombro. Todo tipo de movimento dos nossos braços, a gente usa a escápula. Né, praticamente para todos os movimentos aí do dia a dia e de exercícios também, a gente usa as escápulas como estabilizador, enfim. Quando a gente tem o peitoral menor encurtado, já desequilibrou aqui. A escápula está colada, ela vai descolar. Ela está assim, ó, ela vai ficar assim. Já vai gerar dor no ombro. Outra coisa, por o ombro, a postura dele normal ser essa, a posição normal ser essa, e ele está assim, já vai gerar uma compressãozinha aqui, ó, articular. A famosa bursite, tendinite, por aí vai. Quem tem bursite certamente passou muitos e muitos anos, ou muitos e muitos meses, com essa postura errada, gerando compressão aqui no ombro. Então gera bursite, que é um desgaste de um tecidozinho mole que a gente tem aqui dentro do ombro, que é como se fosse uma almofadinha para o osso não chocar com o outro. Só que quando a gente tem a postura errada, acaba que o osso fica entre um osso e o outro. Existe uma bolsinha chamada bursa, e ele fica apertando ali, ó, gera esse desgaste. Por isso começa um osso a topar no outro e começa a doer. Bursite, tendinite também, artrite, enfim, são vários problemas que acontecem pelo encurtamento de um músculozinho só, ou de dois, que é o peitoral maior e o peitoral menor. O que acontece? A galera faz muito flexão, faz muito peito, muito supino e tal. Essa musculatura fica tão forte que ele começa a puxar os ombros para frente. E aí as costas não estão equilibradas. Essa musculatura fica muito alongada
e aí você começa a ter dores nos ombros. Isso é muito comum, muito comum. E aí esse desequilíbrio muscular de forças, né? Desequilíbrio de forças que a gente chama, que são músculos de empurrar, estão mais fortes que os músculos de puxar. E aí você fica com esse desequilíbrio muscular, até rimou. Então os ombros ficam muito para frente. Então fazer flexão é bom? Ativa essa musculatura toda aqui. Só que cuidado para não fazer flexão todo dia, não fazer demais e esquecer de trabalhar as costas, para não ficar com esse desequilíbrio muscular aí. E vai acabar até prejudicando o trabalho de abdômen que você faz com a flexão. Não vai estar tão otimizado assim. Então, quando for fazer flexão, lembre sempre de equilibrar com os treinos de costas. Meus alunos, mais uma vez, minhas alunas, sabem que eu sempre doso essa questão de fazer remada, fazer puxada. Como eu sempre digo, postura da Barbie, postura do He-Man. Para ficar na postura legal, não ficar assim. Porque essa postura aqui prejudica nossos ombros e a saúde também. Quem nunca, né? Sem saber, a nível de maromba, ficou com o ombro assim. Eu tinha um ombro assim, uma postura. Hoje em dia eu tenho uma postura melhor por conta desse equilíbrio muscular. E aí, vamos à última pergunta da caixa de perguntas, que foi: qual o melhor exercício ou alongamento para dores nas costas? Perfeitamente, minha jovem, vamos lá. Dores nas costas é um universo de situações. Vamos começar aqui da que eu comecei a falar no início da live, que até eu queria trazer o quadro para desenhar aqui, só que como a câmera é frontal, ia ficar invertido aqui a imagem, não ia dar para entender direito. Vou tentar fazer isso na semana que vem, nas próximas semanas, com o quadro, quando for alguma coisa prática assim, para explicar que fica melhor. Eu gosto de desenhar, fica mais visível. Vamos lá. Primeiro caso de dores nas costas, escoliose, que é muito comum. Eu tenho também. Tem vezes que eu acordo com o ombro assim. O que é que eu faço? Isso aqui gera dores nas costas. Como eu já tenho essa noção, já tenho esse conhecimento, inclusive passei para um aluno ontem. Eu tenho desvio na coluna. Professor, como é que você sabe que minhas costas estão tortas? Por causa da postura do ombro. Um braço já fica assim, diferente do outro. Então, pela análise estrutural, já dá para saber que a pessoa tem desvio na coluna. E esse desvio gera dor. Por quê? Sua coluna está aqui retinha. Se ela tem um desvio mais para um lado, então esse lado aqui vai gerar compressão, vai gerar dor. Essa musculatura vai encurtar, vai se sobrecarregar, vai cansar. E o outro lado está lá alongado, vai ficar super estimulado, alongado, e o outro lado está aqui encurtadinho. Ó. Então imagine, minhas costas são assim, um exemplo, né? Então esse lado aqui está bem encurtado e esse lado está alongado, não é isso? Pronto. Como é que eu vou aliviar essa dor aqui? Primeiro, vamos botar essa coluna no lugar. Primeira coisa, tenta alinhar o ombro. Conseguiu alinhar o ombro, pronto. Você vai agora jogar, qual lado está mais para baixo? Esse lado está mais para baixo. Então eu vou puxar esse lado para cá, até sentir o músculo como se estivesse assim, descolando. Então você vai fazer esse movimento aqui. Claro, se for sentado, qual a dica que eu dou? Apoia bem as pernas, ou melhor ainda, cruza as pernas e faz esse alongamento, de preferência sentado no chão. Eu já fiz até uma live com alongamento prático para dor nas costas. Mas vamos lá. Cruzou as pernas, joga. Como se estivesse sentindo o músculo descolando aqui. Como se fosse alguma coisa descolando aqui, como se fosse soltar. E isso está fazendo efeito. Então está funcionando. Porque seu músculo está encurtado, ele está começando a soltar. Então para quem tem dor nas costas, tem esse desvio. Primeira coisa, acordou, olha no espelho. Se está um lado mais alto que o outro, peraí, esse lado está mais alto. Então tem que alongar o lado mais baixo para ele equilibrar. Esse lado está mais baixo, então tem que alongar esse lado para ele equilibrar com esse. Entendido? Pronto. Primeiro exercício. Dores nas costas no geral. Agora vou falar no geral. Falei da escoliose. E entre outros problemas, como eu falei agora há pouco, da postura também. Tudo isso leva a dor lombar. Desde a postura de ficar assim, ó, sentado, ou em pé muito tempo, por exemplo. Minha amiga Alvan, que entrou agora na live aí, faz muito bolo. Pode ter a tendência de ficar assim. Isso aqui vai gerar desequilíbrio, dor na lombar. Desvio postural, dor na lombar. Vai sobrecarregar a lombar, porque a lombar é a base da nossa coluna. Então, a tensão, a força vem de cima para baixo. Então, se a coluna, a lombar, tanto que as vértebras da lombar são mais largas que as vértebras do pescoço. Ela vai fazendo tipo uma pirâmide. Então, ela é a base. Quando você começa a sobrecarregar de cima para baixo, e a sobrecarga vem de cima para baixo, que a gente anda em pé. Então, a sobrecarga vem de cima para baixo, chega na lombar,
começa a doer. O músculo lombar ele é grande, é um músculo bem forte e bem resistente, só que ele tende a ficar fraco se você não exercitar. É o músculo aí, um dos músculos mais fortes e mais resistentes do corpo, só que se você não treina, se você não exercita, ele enfraquece, ele fica debilitado, ele fica débil, né? Então, má postura, muito tempo sentado, desvio postural, fraqueza muscular, falta de mobilidade gera muita dor na coluna. Então, exercício e alongamento para dores nas costas, eu poderia passar 1 hora aqui só falando sobre isso. Vou trazer para vocês, certo? Exercícios com essa temática, apesar que aqui eu tenho alguns vídeos com essa temática de dores nas costas, enfim. Você pode fazer qualquer um daqueles, inclusive dores nas costas também gera dor no nervo ciático, que é um nervo que passa no meio da coluna e vai para as pernas. Também gera dor, por quê? Pode ser falta de mobilidade, desequilíbrio muscular, fraqueza muscular, uma série de fatores. Então, o melhor é você sempre procurar. Sentou, fica na postura correta. Para treinar, a gente precisa usar a postura correta. Isso aí eu sempre cobro. Mas aí, vai trabalhar sentado, vai trabalhar em pé. Procura sempre manter a postura ereta. Porque isso aqui a gente tende a cansar, começa a compensar e esse peso vai para onde? Para a lombar. A gente começou a pender para frente e pensa o seguinte: se eu pender para trás, eu já sinto a lombar, né? Já sinto que a lombar está comprimindo para frente. É como, por exemplo, mulher gestante. A gestante ela começa a crescer a barriga, o que é que o corpo faz? Intuitivamente. Começa a puxar a lombar para frente. E aí começa a vir dor na lombar, porque aumenta a curvatura da lombar. A curvatura da lombar ela é assim, ela começa a acentuar por conta do peso da barriga puxando para frente. Então, bem assim, se a gente jogar o contrário. Se assim dói, imagina se a gente fizer assim. Então a gente está forçando a curvatura da coluna contra ela. Então também vai gerar dor. Pense sempre nisso quando estiver em pé ou sentado ou sentada, fazendo alguma coisa. Até lavando roupa, enfim, que a gente tende a ficar mais curvado para frente. Tente sempre manter a postura, quando for agachar, pegar alguma coisa do chão, para manter sempre essa postura ereta, para não sobrecarregar a lombar. E aí fazendo exercícios, fortalecendo, alongando, você vai acabar não tendo mais dores. Não que você nunca mais vai ter dor nas costas, porque 99% da humanidade tem. Vira e mexe, a gente tem uma dor nas costas, um desconforto, incômodo, até por conta de algum desvio postural, uma fraquezazinha muscular, que é muito comum. Mas sempre alongando, fortalecendo, mantendo a postura, é o segredo para manter a coluna bem. E aí, juntando com a primeira pergunta, a segunda e a terceira. Manter o peso ideal. Peso ideal, como assim o peso ideal? Uma boa composição corporal, uma boa quantidade de massa muscular, pouca gordura. Fazer exercícios que trabalhem toda a musculatura de forma igual, sem desequilíbrio de forças, sem trabalhar mais uma parte e menos outra para ficar um músculo mais forte que o outro e desequilibrar o corpo todo. E procurar alongar, manter a postura, sentar corretamente, andar corretamente para evitar essas dores na coluna. Ou seja, é todo um conjunto aí, você passa aí 24 horas intuitivamente fazendo isso sem perceber. Então, cuidar da coluna é essencial. Quem tem dor na coluna já teve, sabe que é um bem precioso que a gente tem para nosso equilíbrio, para nossa postura, para nosso caminhar, tudo, para dormir tudo. Então, para ter sua coluna saudável, alongamento, exercício equilibrado, né? Trabalhar todo o corpo, não só uma parte, deixar a outra de lado. Vou treinar só as pernas aqui, a parte de cima eu tô nem aí. E aí você enfraquece o abdômen, sua coluna vai doer. Vou treinar só a parte de cima, a parte de baixo eu não gosto. Então você vai fortalecer seu abdômen, tal, sua lombar um pouco, mas seu glúteo está fraco, suas coxas estão fracas. Vai doer a lombar, vai doer a coluna também, vai prejudicar outras coisas. Então, sempre treinar com equilíbrio. É o segredo, combinado? Boa tarde, Gislene, seja bem-vindo à nossa live. Já estamos finalizando. Já são, que horas? 1h. Hoje entrei um pouquinho mais tarde porque eu estava fazendo meu treino. Hoje eu entrei 12h30, mas entrei na faixa do meio-dia ainda. Então, obrigado pela presença de vocês, Gislene. Em breve teremos uma novidade aí, muito, muito boa. Em breve. E fique com Deus. Lembrando que tem vaga ainda no nosso desafio Emagreça para o São João 30 dias. E aí eu colocar a musiquinha aqui, acabei esquecendo. Mas para não demorar mais, procurando a música, fica a dica aí para você que quer perder peso até o São João, melhorar condicionamento, perder gordura,
dar uma acelerada no metabolismo, pegar algumas dicas com a Nutri, algumas dicas com o coach, com o treinador. Tá lá o desafio Emagreça pro São João. Tá muito barato. O link tá na minha bio. Aproveite, tem vagas ainda. Hoje é 7 de maio, dá tempo se preparar pro São João. Eu já estou me preparando para chegar no São João bem, poder comer à vontade, sem culpa e sem receio de engordar. Fiquem com Deus, obrigado pela participação de vocês. A vocês que entraram agora, David Alan, seja bem-vindo. Alice, seja bem-vinda. Live finalizada, fiquem com Deus. Pode assistir a live toda na íntegra aí. Próxima terça, com fé em Deus, estaremos de volta, se assim Deus permitir. Quinta-feira, caixa de perguntas. Ao longo do final de semana, tem caixa de perguntas para você mandar suas dúvidas, suas perguntas, questionamentos, enfim, para a gente aprender junto e evoluir junto. Combinado? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Emagreça para o São João. Estou esperando por você.